Boa tarde, vamos então dar início a mais um webinar. O que temos para hoje estará relacionado fundamentalmente com a inflação e a instabilidade financeira nos mercados. Observando o conjunto das rentabilidades, as reações que o mercado vai registando, o tema de instabilidade tem a ver mais com as estimativas ou as perspectivas, porque se observarmos aquilo que é a evolução do mercado, principalmente o acionista, por exemplo, hoje é um bom exemplo em que há um conjunto de dados macroeconómicos e por parte das empresas que pode ser menos positivo, e a reação dos mercados é comprar as quedas. Mas isto é apenas um introito, apenas só para... Deixem-me ampliar aqui a apresentação. Vamos fazer de outra forma. Tenho aqui trocado. Deixem-me apenas fazer aqui uma alteração. Penso que agora estará melhor. Muito bem. Apenas temos sempre que colocar aqui este disclaimer ou este aviso. Basicamente refere que esta informação tem um caráter genérico, não se constitui aqui uma oferta de serviços, nem um convite ao investimento. O conjunto de informação que apresentamos aqui são de fontes consideradas fidedignas, porém podem conter aqui um ou outro erro ou lapso que pode não ser representativo. No âmbito aqui da DMIF 2, a Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros, esta informação não tem qualquer caráter de research e é baseada sobretudo em históricos e informação colhida de provedores de informação financeira e de algumas bolsas, como por exemplo o Euronext, ou dos Estados Unidos, o NYSE, ou NYSE, ou do Nasdaq. As ideias, afirmações e conteúdos desta apresentação referem-se aqui ao comunicador, neste caso a mim como colaborador deste banco, e eventual informação presente nesta apresentação deve ser sempre observada de uma forma crítica e não vincula esta instituição, devendo então o participante, o ouvinte, então, como referi, esta parte importante, ter sempre uma visão crítica relativamente a toda esta informação. Portanto, o que tínhamos aqui basicamente são 5 pontos, basicamente introdução e enquadramento de gráficos para dar um melhor contexto ou para enquadrar melhor alguns pontos que vamos colocar aqui, alguma da narrativa. Um ponto principal que trazemos hoje que é a alteração da ordem mundial e depois umas ideias finais e algumas conclusões. Como introdução, podemos aqui referir que os mercados financeiros e de divisas continuam a registrar aqui robustos desempenhos. Se atendermos aqui o conjunto de incertezas que existem, poderemos considerar que estes desempenhos são robustos, são muito positivos, quer no acumulado deste ano, quer, por exemplo, relativamente ao primeiro trimestre, apesar de uma menos benigna trajetória do crescimento económico global, num processo que se espera de alguma desinflação, sobretudo já se verificado nos Estados Unidos. Porquê? Porque subiram mais rapidamente ou com uma cadência mais rápida, um ritmo mais acelerado na dimensão dos juros. A parte da retirada da liquidez, ou chamado quantitative tightening, aí ainda não se verifica, porém, só na dimensão dos juros já afeta sobretudo aqui os particulares e as pequenas e médias empresas. Podemos dizer que, apesar dos mais elevados juros que nos Estados Unidos caminham para os 5% e provavelmente na Europa no sentido dos 4%, constitui aqui estas remunerações, este preço do dinheiro, coloca aqui alguns desafios nas avaliações das ações, das obrigações e das moedas ou divisas. Assim,
destacaria que os ganhos robustos dos principais mercados acionistas e obrigacionista, depois do ano passado ter sido muito destrutivo na parte da dívida soberana, mas também relativamente às ações, mas na dívida soberana não era como foi um ano atípico, verificamos que as empresas tecnológicas e as empresas de crescimento no primeiro trimestre deste ano tiveram uma boa trajetória. Também aquela secular estratégia de 60%, 40% entre ações e obrigações já tiveram um retorno positivo. A redução da liquidez e da oferta monetária dos principais bancos, procurando uma mais rápida normalização do consumo e do investimento, de momento não parece estar a impactar de forma menos virtuosa a evolução da economia. Alguns elementos com a apresentação de resultados já verificados no quarto trimestre do ano passado e agora que estamos a começar no primeiro trimestre, como por exemplo os despedimentos, a redução da despesa, do investimento ou o CAPEX, mostra aqui algum conservadorismo por parte das empresas, mas os investidores têm aqui uma perspectiva também mais positiva dos próximos 6, 9, 12 meses. A alteração dos padrões de trabalho e de consumo, sobretudo no que se refere na parte dos serviços, com o aumento da digitalização e esta adaptação, está a trazer aqui também, está a ajudar a fazer alguma recuperação dos canais mais tradicionais e físicos. Outro ponto também estará relacionado com as alterações climáticas que provocam aqui alteração dos comportamentos, os nossos comportamentos perante o ambiente, como por exemplo também na parte da transição energética, da necessária descarbonização para termos aqui uma redução da temperatura média global que influi, obviamente, nas escolhas das sociedades e no custo das empresas. Dois exemplos muito simples. A maior venda de carros elétricos e híbridos por parte das empresas, a necessidade de transformação dos sistemas de produção e a necessidade de eletrificar mais, recorrendo aqui às energias renováveis, como por exemplo os painéis solares. Após a crise energética e o bear market inflacionário que verificamos durante 2022, foi muito marcado nas ações como nas obrigações. Não se esperam agora grandes apoios das autoridades monetárias para políticas expansionistas, principalmente quando os níveis de inflação estão muito elevados ou acima dos 5, 6%, 2,5 vezes, 3 vezes a inflação objetivo, portanto não se espera que possam existir aqui políticas expansionistas ou acomodatícias, quer das autoridades monetárias ou dos governos centrais. Porém, algumas políticas como os programas de recuperação e de resiliência relativamente a 2020 deverão estar a ser aplicados e dessa forma também, ao ajudarem também as economias, de alguma forma acaba por ter aqui algum eco em termos de evolução da inflação. A redução da globalização com as tensões geopolíticas hegemónicas na Europa, por exemplo, Ucrânia e Rússia, ou na região da Ásia-Pacífico, a alteração do eixo de China-Coreia do Norte relativamente a Taiwan traz aqui também uma nova ordem. Sobretudo estará relacionado aqui com esta dimensão. Terminou aqui o cenário de baixos juros e de baixos custos de fatores de produção. Estes dois pontos podem ser relevantes a ter em consideração na avaliação, principalmente das ações e daquilo que podem ser também o contexto de evolução dos mercados. Tendo dito isto, e aqui com os dados de há 2, 3 dias, relativamente a 17 de Abril, valerá a pena verificar que no acumulado deste ano, portanto aqui em termos de year to date, deixem-me buscar aqui uma caneta e aqui num tom vermelho, portanto, olhando aqui para esta dimensão year to date, portanto no acumulado deste ano, poderemos ver que o PSI teria até o dia 17 um ganho de 7,74, mas um melhor desempenho estaria, por exemplo, em Atenas com 20,65 ou a Irlanda com 19,83, quando, por exemplo, o CAC estará com 16,5%,
ou o DAX com 14,10. Se olharmos para os Estados Unidos, aqui o Nasdaq claramente com 19,63, já vamos ver mais à frente a especificidade que comporta este ganho, o Nasdaq Composite 16,6, o S&P 8,12. Isto no acumulado deste ano de 2023. Portanto, estaremos a ter aqui um trimestre mais 3 semanas com um desempenho muito positivo. Neste mês de abril, month to date, também estaremos aqui a ter ganhos de aproximadamente 2-3%. Neste segundo trimestre, perdão, é claro que vai apresentar aqui um ganho parecido com os do primeiro mês deste segundo trimestre. Apenas destacaria aqui também que relativamente, por exemplo, ao Nikkei, no acumulado deste ano, estamos com 9,83, se olharmos aqui para a parte do Pacífico. Relativamente à China, espero ter aqui algo para vos apresentar, exatamente, China continental com 7,5% e aqui a China tecnológica com 1,79. Portanto, no acumulado deste ano, o conjunto das ações com desempenho francamente positivo, muito melhor do que verificámos no último trimestre do ano passado ou comparativamente com o primeiro trimestre do ano passado, em que tivemos um evento muito relevante, para além da inflação, também a crise, o primeiro conflito da dimensão conflito militar na Europa. Se observarmos também aqui para o conjunto das dívidas soberanas, este aqui refere-se à Europa, Estados Unidos e aqui relativamente ao Reino Unido com os guilds também, desempenhos aqui já mais positivos. Das mercadorias temos aqui uma perda de 3,91. Primeiro, duas conclusões apenas para reforçar o que referimos mais atrás na introdução. Os desempenhos acumulados deste ano estão a ser positivos relativamente às ações, relativamente às dívidas soberanas, já contribuído de uma forma positiva e as commodities aqui efetuarem alguma correção. Evoluindo então para outro slide, podemos verificar que dentro das commodities, obviamente, temos aqui o crude com uma correção. Vamos centrar aqui neste year to date e não, year to date na moeda. Não, vamos concentrar efetivamente neste year to date, em que verificamos que o crude de Nova York poderá ter aqui um ganho de aproximadamente 0,5%, quando o Brent perde 1,47%. Na gasolina ainda temos aqui um ganho de quase 12%, mas se verificarmos nos metais de base industrial também temos aqui alguma recuperação, em que o ouro tem estado aqui próximo com alguma procura acima dos $2.000. Já vamos verificar também o que é que poderá estar aqui na base desta, ou referimos já. Parte desta recuperação estará relacionado com muitos bancos centrais a recomporem também o seu basket ou o seu cesto de moedas, em que o ouro passou a ter mais peso. Principalmente verifica-se nos mercados, nos países em vias de desenvolvimento ou nas economias emergentes dos BRICS, principalmente dois, como por exemplo, para além da Índia, que tem sempre esta procura, mas destacaria aqui a China e a Rússia, que têm substituído gradualmente o dólar pelo ouro. A China não faz esta recomposição de uma forma muito agressiva. Porquê? Porque o terceiro maior detentor de dívida norte-americana, a seguir à Fed e a seguir ao Japão, é a China. E sendo o terceiro maior detentor de dívida dos Estados Unidos, também, de alguma forma, necessita que a depreciação, não haja uma rápida depreciação do dólar. Portanto, esta recomposição é feita de alguma forma, de maneira gradual e lenta, para não impactar de uma forma extremamente forte a evolução de uma possível depreciação do dólar. Agora, observamos também que relativamente aos contratos de mercadorias, eles têm estado de uma forma mais positiva. Aqui colocaria duas principais conclusões.
Os preços da energia continuam a efetuar aqui alguma correção. É notório principalmente no crude, que fez aqui uma recuperação em inícios de abril, recuperou quase 30% face aos mínimos de março, com a perspectiva de redução da OPEP+, da sua produção, mas o crude volta aqui também a reagir negativamente, provavelmente com a possibilidade de algum abrandamento do crescimento económico, como se viu nas projeções do FMI e do Banco Mundial, que trouxeram assim o crude de Nova York neste momento para baixo dos $78, depois de ter estado nos 81, 82, e o Brent próximo dos 81,6. Segunda conclusão ou perspectiva é que provavelmente os preços das mercadorias relacionadas com o gado vivo, com os produtos agrícolas, provavelmente por duas vertentes. Enquanto estivermos aqui este conflito da Ucrânia com a Rússia ou vice-versa, continuará a haver aqui alguma pressão relativamente a alguns cereais de grão duro como o milho e o trigo, depois também as alterações climáticas e atmosféricas de alguma forma também continuar aqui a afetar estes instrumentos ou estes produtos. É notório também verificar que o açúcar está a subir 21% e o café também, de alguma forma relevante, sobe aqui quase 20%. Portanto, é este o ponto em que estamos relativamente às mercadorias. Relativamente às divisas, é notório também verificar que há aqui um conjunto de divisas da América, sobretudo da América Latina e de alguns países exportadores de matérias-primas que têm estado a apresentar aqui retornos positivos. De uma forma menos positiva, interessante verificar que continua aqui de alguma forma o roubo a ser mais penalizado e também relativamente a alguns países exportadores de matérias-primas como aqui a Noruega, de alguma forma a ser aqui penalizado, tal como o dólar. Portanto, está a haver aqui alguma recalibração, alguma perda de peso também do dólar e a recomposição das respectivas divisas. Se olharmos para as criptos, também verificamos que há aqui algum espaço de evolução, estará também relacionado com o facto que hoje se verificou. A União Europeia, através do Parlamento Europeu, hoje aprovou o primeiro regulamento relativamente às criptodivisas ou criptomoedas, que vai ser implementado a partir de 2024, traz aqui um conjunto de novos deveres de informação e também de publicitação que vai ser necessário introduzir para de alguma forma estruturar e tornar esta dimensão com outras perspectivas. Já cada vez de uma forma crescente vão surgindo através de fundos de investimento ou listados, cotados em algumas bolsas, ou através de, por exemplo, tokens, vão sendo também, vão surgindo nos portfólios, nas carteiras dos investidores e torna também mais relevante haver uma maior regulamentação desta dimensão. Relativamente aos setores, aqui a ideia é mostrar-vos que, e aqui coloquei de uma forma year-to-date, em termos dos 20 principais setores dos 20 principais setores na Europa. É curioso verificar que 18 registram ganhos, apenas 2 registram perdas no acumulado deste ano. Assim verificamos que recursos básicos perdem 3% e o real estate ou imobiliário quase 1%. Eu peço desculpa aqui pelos toques, porque estamos a falar da sala de mercados e momentaneamente vamos ouvir aqui algumas chamadas. Portanto, aqui
de uma forma mais positiva, temos aqui os produtos de consumo a acumularem 24,3%, viagens e lazer 23%, de retalho, portanto, os setores mais relacionados com a despesa e o consumo aqui a procurarem reagir às quedas do ano passado e já aqui a averbarem aqui alguns valores muito positivos. Se observarmos aqui em termos de price earnings, é curioso verificar, por exemplo, que os automóveis e componentes, quando falamos componentes, estamos a falar, por exemplo, nos pneumáticos que equipam os automóveis. Este deverá dos setores que estará mais a desconto. Outro também, por exemplo, estará aqui a desconto é o setor da banca, por razões relacionadas, obviamente, com aquilo que verificámos em março passado, que começou com, por exemplo, com a Banca Regional dos Estados Unidos e depois afetou também a banca especializada na Europa, como a questão do Credit Suisse. E depois aqui também, no setor de energia, também com price earnings mais baixos, de 7 vezes os resultados estimados para este ano, temos também a parte de energia. E quando referimos a energia, estamos a referir às petrolíferas, que de alguma forma estão a descontar que o preço do crudo e do gás possa ter alguma capacidade para continuar a fazer alguma correção. Portanto, de alguma forma, este setor também de energia sinalizar aqui que os investidores estão a considerar que haja espaço para os preços de energia estarem com um desconto ou com uma correção relativamente aos máximos que observamos no outro ano. Portanto, do conjunto dos principais, destes 20 setores da Europa, podemos verificar, ponderando, por exemplo, aqui com os dividend yields, que as estimativas dos investidores que se vão cristalizando aqui através dos principais setores, a perspectiva é que eles vão de alguma forma fazendo alguma recalibração, sendo que os que estão mais associados à dimensão do consumo ainda continuam a ter aqui valores de recuperação ou de uma forma mais com um ritmo maior do que por exemplo, as empresas cíclicas ou que tradicionalmente apresentam maiores múltiplos de crescimento, múltiplos de avaliação relativa. Se observarmos os setores dos Estados Unidos, basicamente também teremos a mesma perspectiva. Aqui, se observarmos, por exemplo, a questão eles têm só 11 setores, concentram mais em 11 setores, verificamos que no acumulado deste ano há aqui um conjunto de 4 setores em 11 que apresentam um subdesempenho. Mas aqui o conjunto das conclusões não é muito diferente daquela que observamos relativamente à Europa, com aqueles 20 setores. Observando para Portugal, até o dia 18 de abril, podemos verificar aqui que os setores que subdesempenham este ano, provavelmente no ano passado, eram os que apresentavam maiores ou que tiveram melhores desempenhos, assim o setor das energias, como por exemplo a Green Volt, a EDP Renováveis ou a Galp, são os que apresentaram aqui alguns os melhores desempenhos. Aqui também mais penalizados este ano surgem, provavelmente aqui com alguma depreciação também do dólar e pelo impacto nas matérias-primas, também vemos aqui a Altri e a Navigator. Aqui com alguma recuperação, vemos por exemplo a Mota-Engil 62% no acumulado deste ano, o BCP 56%, CTT quase 20% e Bersol 19,2%. Portanto, destacaria aqui estes papéis, também de alguma forma no retalho de distribuição aqui a Sonai, a SGPS com 9,6% e a Jerónimo com 7,6%. Portanto, aqui outra vez o consumo de alguma forma a fazer alguma recuperação. Observando a volatilidade VIX, podemos verificar que no dia 18 de abril, portanto, na passada terça-feira, atingimos valores aqui próximos dos 16 pontos, dos valores mais baixos desde fevereiro passado. No ano
no ano passado, quando o VIX vinha para valores abaixo dos 20, 18 pontos, sinalizava aqui a abertura de posições curtas. Para este ano temos o racional é um pouco diferente. Vamos verificando que a volatilidade VIX, quando vem para valores abaixo dos 20 pontos, corresponde aqui tomadas de posições por parte dos investidores, a recalibração para entrada em empresas mais cíclicas e assumindo mais risco. Dito de outra forma, os investidores num processo de normalização, quando a volatilidade VIX vem para valores mais abaixo, traduz-se aqui na aquisição de mais risco nos seus portfólios e, por exemplo, a entrada em empresas tecnológicas. Pelo menos é isto que se tem observado nestes últimos 3 de 4 meses. Aqui é a volatilidade relativamente às obrigações. E aqui podemos referir que a maior parte das previsões dos investidores relativamente às taxas de juro até ao final ou até o final do terceiro trimestre ou entre o segundo e o terceiro trimestre, portanto, durante o verão, é que a Fed tenha os juros próximo dos 5% e o BCE próximo dos 4%. A taxa terminal, provavelmente, ou a taxa onde deverá ficar estabilizada durante algum tempo, as taxas de juros não darão muito longe disto. Portanto, entre os 4,75 e os 5 relativamente aos Estados Unidos, entre os 3,75, 3,85 a 4, 4,25 relativamente à Europa. E é com esses valores que provavelmente os modelos de avaliação das ações e das obrigações estarão a conviver. Portanto, aqui não se, para referir que o MOVE, o MOVE, o índice de volatilidade das obrigações, também mostra aqui alguma queda. Agora vamos fazer aqui algum enquadramento também. Verificamos quais são os ativos que melhor desempenharam, quais foram os setores, quais foram algumas empresas, por exemplo, relativamente ao PSI e o que é que tem surgido relativamente, qual tem sido a tendência da volatilidade. Aqui alguns apontamentos que vamos escolhendo que nos levam então a testar estas convicções perante o bom desempenho que verificamos nestes quase 4 meses relativamente às ações, obrigações, mercadorias e divisas. Como é que as nossas convicções estão a ser testadas com base nesta incerteza? Portanto, os mercados acionistas parecem sugerir o início de um bull market. Se olharmos para alguns indicadores relativamente ao S&P ou Nasdaq, ou propriamente ao Eurostoxx 50 ou ao DAX, estaremos em bull market. E também podemos verificar que a percentagem de dias de valorização atingiu na semana passada os 65%, portanto, este valor. Era algo que não se verificava, por exemplo, desde janeiro de 2022, sendo também o valor mais elevado desde novembro de 2021. Portanto, parece que estamos num bull market. A restrição ao crédito, que pode ter tido início, está aqui um erro, não é início nos Estados Unidos com as falências, com algumas ou duas falências, ou uma falência na Banca Regional dos Estados Unidos, como o SVB e do Signature Bank. Signature Bank não é bem banca regional, é mais um banco estará mais na banca especializada, aqui no património de alto rendimento, introduziram aqui algum conservadorismo na parte da restrição do crédito. E o que é que isto provoca? Obviamente, alguma contração na oferta que há de crédito e de financiamento. Se esta parte restringe, acaba por ter, de alguma forma, também algum impacto nos custos das empresas para se financiarem e dos próprios particulares. Mas os resultados dos bancos, que verificamos desde o final do ano passado, mostram aqui que a margem de juros contribui positivamente e os ganhos de trading também
ajudaram a suportar as piores notícias. Portanto, a banca de alguma forma está a passar de uma forma também mais positiva este evento que verificamos durante março. Se verificamos também a alocação das obrigações relativamente às ações, podemos verificar que neste momento as obrigações provavelmente podem oferecer aqui uma alocação mais atrativa porque a evolução dos EPS, ou os earnings per share das empresas, de alguma forma, só podem mostrar um cenário mais simpático entre finais de 2023 para 2024. Portanto, neste momento, aquilo que estamos a verificar relativamente ao primeiro trimestre e as expectativas para o segundo trimestre deste ano, expectativas conservadoras e que são tão baixas que será fácil as empresas também ultrapassarem estes consensos. Portanto, expectativas estão baixas, um pouco do que verificámos relativamente ao último trimestre de 2024, portanto não é fácil, não é difícil, digo eu, surpreender estas baixas expectativas. E aqui podemos verificar que neste momento também, em termos de alguns modelos de avaliação, neste momento alguns tipos de ações portanto, já não estão tão baratas como, por exemplo, as tecnológicas, que podem estar mais suscetíveis aqui a um impacto de uma subida dos juros, uma subida inesperada, ou então de alguma forma de algum evento de mercado. Podemos verificar aqui que a inflação também está mais dependente dos preços dos alimentos, o que é natural, como vimos há bocado naquele quadro quando diferenciamos a evolução dos ganhos acumulados neste ano relativamente às mercadorias, e nota-se aqui que a inflação neste momento em várias geografias está mais dependente aqui da evolução dos preços também dos alimentos. Aqui o conflito da Europa e a elevada incerteza, portanto, e conjuntamente com os fenómenos atmosféricos, condicionam a normalização destes preços. Também podemos verificar que a atividade manufatureira nos Estados Unidos apresenta alguns sinais eu não diria tão de contração, mas de alguma estagnação, mas que pode não ser tão penalizador, apesar das elevadas taxas de juro. Os dados compilados desde os anos 80 sugerem aqui uma quebra deste indicador que não tem sido positivo para as ações. Portanto, ainda não estamos nos valores de 2020, mas parece que estarmos a caminhar para aqueles valores, o que de alguma forma mostrariam aqui alguma deterioração da atividade económica e empresarial. Olhando também para o Philadelphia Fed Manufacturing, que saiu ontem, e aqui é relevante, caiu aos 31,5, não é 315, é 31,5. Fazer aqui uma correção, falta aqui uma vírgula, sendo o valor mais baixo desde maio de 2020. No passado, este índice era um fiel indicador das recessões económicas. Portanto, vamos ver se teremos algo parecido com 2020, 2008, 2009, ou se, por outro lado, podemos fazer aqui uma inflexão, se poderemos ter aqui uma subida. Vai ser importante, portanto, o próximo valor que será anunciado em maio, se valida esta queda ou não. Também aqui para referir que as quedas generalizadas nos mercados acionistas neste momento parecem um pouco distantes, mas em momentos quando o mercado faz alguma correção, o cash ou a liquidez é o elemento mais relevante para preservar capital e controlar o crescimento dos resultados futuros da carteira. Isso verificou-se muito em março. Muitos investidores, quando equacionaram que a correção dos bancos regionais e da banca especializada poderia ter aqui um efeito sistémico a toda a economia, o cash, ou portanto a liquidez, foi um dos elementos ou a ferramenta mais utilizada para tentar mitigar o impacto da volatilidade ou de uma queda generalizada das cotações das ações. Também
evidenciar aqui, este é um dos pontos também mais importantes, como é que a Fed conseguiu aumentar os juros em quase 4,5% em 12 meses, sem colocar a sua economia numa recessão aguda e severa, com alguns elementos que podem sugerir aqui alguma estagnação, não tanta contração, mas não colocou aqui, para já, os dados que temos não mostram que tenhamos, de momento, ainda uma recessão. Portanto, historicamente, os aumentos de juros em 2% bastavam para contrair a atividade, não é aquilo que estamos a verificar. Há aqui alguns elementos que podem também mostrar porquê. Um dos pontos tem a ver com os elevados níveis de poupança com que os investidores ficaram a partir de 2020 e que criou aqui um buffer, de outra forma, um colchão, uma almofada, novamente, para para poder suportar estes aumentos brutais ou elevados das taxas de juro. Também tal verificou-se na evolução. As crises às vezes também mostram aqui alguns ou evidenciam alguns pontos relevantes, como a quantidade ou inventário dos depósitos que se moveu entre bancos mais pequenos ou regionais ou especializados para os grandes bancos também mostra como a quantidade de depósitos que existe também na economia para fazer face também a algumas incertezas. E isso ajudou de alguma forma a criar aqui alguma almofada nas expectativas ou nas piores expectativas que havia relativamente aos mercados. Portanto, as lições aqui, quer do Silicon Valley, quer do First Republic, também mostram que os bancos com capitais próprios negativos ou propriamente zero terão aqui alguma dificuldade em se manterem se manterem estacionários ou manterem um ciclo virtuoso das suas operações. Portanto, tornou também mais evidente que os Estados Unidos terão, de alguma forma, que alterar ou aproximar a sua legislação relativamente aos pequenos bancos e adotar aquilo que são as boas práticas também, já do que fazem relativamente aos grandes bancos, quer também relativamente àquilo que é a regulação bancária na Europa. Ou seja, também torna relevante ver a estrutura das aplicações e dos recursos por prazo e por maturidades e por cada um dos instrumentos para ver a estacionalidade e a solvabilidade de cada um dos do sistema financeiro, que é um ponto relevante para haver uma transição, um crescimento económico quando as taxas de juros estão elevadas e quando se vai retirar a liquidez dos bancos centrais. Eles têm que reduzir essa oferta monetária, porque os seus balanços de 8 trilhões, quer relativamente à FED, quer relativamente ao BCE, estão muito elevados, portanto, e têm que de alguma forma começar a retirar essa liquidez da economia e deixar que ela por si só vá evoluindo de uma forma virtuosa. Aqui um ponto também relevante tem sido a evolução do real estate, cujos níveis de pessimismo estão neste momento próximos, para abril de 2023, aproximam-se dos valores de 2009, ainda estamos longe de 2008, que leva alguns investidores a perguntarem se depois da crise bancária teremos tal como se verificou historicamente neste século, uma crise do real estate. À partida, não parece existir. Olhamos para o exemplo do que se passou na China e o mercado parece continuar com elevada liquidez, apesar de haver aqui algum quantitative tightening e o mercado só por parte dos particulares parece estar de alguma forma a autoalimentar-se. Porém, se observarmos aqui alguns tipos de mercados alguns mercados imobiliários mais especializados, é importante verificar, por exemplo, nos arrendamentos para escritório,
poderá haver aqui alguma necessidade de alguma de haver de se prestar alguma atenção. Há aqui também uma grande rotação entre a relação entre obrigações e ações, portanto, algum desinvestimento mais em ações e em obrigações. Isto é aqui uma explicação que que pode ser virtuosa, que estará relacionado também com a reentrada nas obrigações depois da forte queda que se observou em 2022 ou no ano passado. Portanto, e dessa forma mostrar que esta relação está a atingir um pico em abril de 2023, aqui, próximo aqui dos valores de 2009. Se observarmos meramente como um sinal de alguma advertência, pode ser um sinal de cautela, mas se observarmos aqui com uma reentrada outra vez nas obrigações, provavelmente poderá não ser um sinal traumático ou drástico, mas para já ver com aqui algum conservadorismo, portanto, que a dimensão das obrigações ou este rácio mostra que em algumas estruturas de investimento há alguma cautela e conservadorismo. Também este ponto é muito importante, os credit default swaps, portanto, os seguros para para quem tem dívida dos Estados Unidos, está dos valores mais elevados desde 2010, o que é natural porque ainda não existe aqui um consenso entre os bipartidos, portanto, os democratas e os republicanos, para ultrapassar o limite da dívida. Portanto, é natural que neste momento esteja a cotar próximo dos 116 pontos base, ou 1,16%. A China, que é a segunda maior economia, e esta chamada rotação geopolítica que começou a operar na década passada, portanto, provavelmente, desculpem este erro aqui, estará a ganhar maior tração entre 2020 e 2030, torna então relevante perceber o posicionamento da política monetária do Banco Central da China, à semelhança da Fed, BCE, o Bank of England e o Banco do Japão. Aqui coloco aqui que vale a pena acompanhar, é uma apresentação um pouco longa, mas vale a pena acompanhar aqui a apresentação do governador do banco ou do presidente do Banco da China. A economia da China expandiu 4,5% no primeiro trimestre de 2023, sobretudo apoiada aqui no consumo privado e na maior produção. Portanto, é aqui um ponto virtuoso. A China e o Japão no primeiro trimestre deste ano injetaram quase 1 trilhão de liquidez para suportar as suas economias, de alguma forma, direta ou indiretamente através trabalhando aquilo que eles chamam trabalhando a curva de rendimentos, portanto, vendendo por exemplo, as maturidades mais longas e comprando as maturidades mais curtas, portanto, trabalhando as curvas de rendimentos, mas de alguma forma acaba por injetar o impacto, injetar a liquidez na economia e de alguma forma suportar, dando suporte também aos mercados acionistas e de obrigações. Portanto, isto acaba por acontecer não só nas economias asiáticas e do Pacífico, de alguma forma também nos mercados desenvolvidos como os Estados Unidos e na Europa. Aqui também para ver que o fecho da produção de energia nuclear na Alemanha, que poderia ser um fator relevante na sua economia, fez com a substituição pela utilização do carvão e maior importação de energia. Isto significa, obviamente, energia mais cara e são fatores de produção mais caros também na Alemanha e, portanto, como é uma economia exportadora, vai-se refletir, obviamente, nos bens finais que eles exportam, portanto, e acaba por se refletir também em toda a cadeia de consumo global. Relativamente aos BRICS, é um tema aqui na reorientação geopolítica. A China não deverá constituir uma ameaça aqui, obviamente, ao dólar, mas a política governamental tem aqui algum potencial para reduzir o seu domínio do dólar, digo eu, que representa 30,5% das transações internacionais, quando o yuan é apenas 7%, o que é desproporcional face à dimensão
das suas economias. Os Estados Unidos também continuam a aumentar os déficits quando têm uma dívida já acumulada de 31 trilhões. Aqui também a necessidade que os BRICS vão encontrando de ir substituindo os BRICS enquanto exportadores de mercadorias, irem substituindo o dólar pelas suas próprias moedas, e o que é relevante, por exemplo, no que Lula disse para o presidente do Brasil, vai dizer na semana passada, que obviamente para ele não é relevante a dominância do dólar, para ele é relevante aqui a convertibilidade do real brasileiro. O real brasileiro não é convertível e sendo um país cada vez mais relevante na economia mundial e na exportação de algumas matérias-primas agrícolas, como vimos há bocado, como por exemplo a soja, em que eles são o principal produtor e exportador, obviamente que para eles é mais relevante a convertibilidade propriamente do real, para eles a questão do dólar é secundária, porque se houver uma convertibilidade do real, o próprio país passa a ter mais estoques em outras divisas, passa a ter menos custos por estar a operar com outras moedas mais fortes como o euro ou com o próprio dólar. Portanto, aqui, de alguma forma, os BRICS, obviamente que à medida que vão assumindo mais relevância e se vai deslocando o eixo das economias desenvolvidas para estes emergentes, obviamente que isto tem um impacto económico e financeiro e essa é a parte mais relevante do que propriamente ideológica. Olhando aqui para os gráficos, podemos verificar então que referimos aqui relativamente ao S&P como cenário central, mantém-se aqui algum potencial de valorização semelhante a 2020, semelhante a 2020 em que substituímos aqui a questão do Covid-19 ou da epidemia pela inflação elevada e os mais elevados juros. Basicamente, a narrativa substitui-se nesse ponto em que, relativamente a este ano, o cenário central de investimento seria privilegiar aqui uma subida ou recuperação no sentido dos 4.800 pontos do S&P do que propriamente numa queda. Num cenário pessimista seria aqui uma inflação estar acima do objetivo e com alguma contração económica. Num cenário mais favorável, portanto, algum controle da inflação e crescimento económico, portanto, a parte mais virtuosa. De alguma forma, aqui o que o mercado tem feito, sobretudo, se olharmos aqui neste primeiro trimestre e para o segundo, parece ser, de alguma forma, um conjunto mínimos mais elevados, mas os máximos ainda de alguma forma estagnados. Aqui o cenário central poderia ser então no sentido de testar os 4.500 pontos, mas para tal necessita de romper os 4.250, o que ainda não se verificou e estará dependente das apresentações de resultados e dos dados que vão sair na próxima semana, como por exemplo o PCE, o Personal Consumption Expenditure, que deve sair na próxima sexta-feira, e na sua quinta-feira o PIB dos Estados Unidos, que podem mostrar se estaremos aqui em contração ou estagnação, ou efetivamente o que não seria positivo para as ações, mas se estamos aqui num espaço virtuoso, pode mostrar algum crescimento. Podemos aqui, peço desculpa, estamos a ver com observações semanais, aqui estamos a ver com observações diárias. Vimos que rompeu, desde no início deste ano, rompeu esta linha de tendência descendente, portanto, mostra aqui alguma capacidade para fazer esta subida. Será importante ver se depois de fazer um potencial teste ou consolidação próximo dos 4.000 ou 3.900 pontos, se mostra capacidade para evoluir neste canal ascendente. Relativamente ao Nasdaq, que como vimos há bocado tinha um ganho de aproximadamente 16, 18, 19%, se mantém aqui é um gráfico semanal, se mantém esta capacidade para valorizar. Para já, provavelmente poderemos ter aqui alguma consolidação ou correção antes de uma nova subida. Portanto, aqui um pouco semelhante ao que vimos relativamente ao S&P.
Este ponto é mais relevante. O S&P valoriza quase 8%, mas se excluirmos as tecnológicas é apenas 2,5%. O conjunto daquelas grandes capitalizações tecnológicas, Facebook, Amazon, um, Google, Netflix, Apple, acumulam no ano ganhos de aproximadamente 26%. Eu coloquei aqui, se colocarmos o market cap acima de 100 mil milhões, podemos ver que com ganhos superiores a 10% temos aqui todas as mega capitalizações. Portanto, há uma grande concentração das valorizações, quer do S&P, quer do Nasdaq, num conjunto restrito de empresas. E é importante ter esta parte também bem expressa, que de momento o outro conjunto as outras capitalizações ainda não estão a ter expressão. O que é que há aqui? Há aqui dois pontos principais. É que na Europa o mesmo também está a verificar. Se olharmos para o SX8P, o índice tecnológico, na Europa está a ganhar 16%, e de alguma forma aqui evidencia que os múltiplos mostram que estão próximo do primeiro desvio padrão. Portanto, há uma média e dentro da primeira banda estaremos aqui com múltiplos ou price earnings. Price earning é a relação entre a cotação e o resultado esperado para este ano. Mostra que estamos aqui a prémio, já não estamos a desconto. A segunda ideia principal é que durante 2020 também foram basicamente estas empresas a reagir, e vocês devem se lembrar porque muitas pessoas estavam em casa e, por exemplo, a Amazon, muitas pessoas, ou a média das pessoas, dos consumidores, registavam as suas encomendas através da Amazon. Depois aqui a Microsoft e outras tecnológicas ajudavam também a recuperar. Portanto, há um ponto comum com 2020 que estaria relacionado com um conjunto de tecnológicas a ajudarem a evoluir, a fazer esta recuperação num primeiro estágio que depois acabou por positivamente ou benignamente contagiar as outras empresas. Relativamente ao euro-dólar, é interessante verificar que neste momento tem mostrado aqui algum potencial de valorização, num cenário central. Provavelmente poderíamos ter aqui alguma tendência para vir a testar valores mais elevados, mas estaremos dependentes aqui, claro, e obviamente de qual o diferencial em que vai ficar as taxas de juros da Europa e dos Estados Unidos, se vai se manter nesta perspectiva ou se propriamente a taxa terminal poderá ficar abaixo dos 5% ou mesmo haver um primeiro corte da taxa de juros por parte da Fed vai ocorrer ainda este ano ou só no próximo ano. Olhando para as forwards, por exemplo, a 10 anos ou a 30 anos, é interessante ver que os valores saltam para por exemplo, a 10 anos para um 16 e a 30 anos, por exemplo, para um 29, ou se calhar de uma forma mais conservadora, um 27. Portanto, podem mostrar que provavelmente, ou podem sugerir que durante os próximos 6, 12 meses poderíamos estar a trabalhar depois do que possa ser um false break, podemos estar a trabalhar a valores mais elevados. Relativamente à volatilidade de VIX, portanto, de momento, há alguma expectativa que ele pudesse estar a evoluir no sentido ascendente, mas quanto mais tempo estiver abaixo dos 17, provavelmente trarmos-ia para uma banda em que iríamos trabalhar entre os 15 e os 17, portanto, não acima dos 17 pontos, mas abaixo, o que significava que dava aqui algum potencial para evoluirmos para as ações poderem evoluir para valores mais acima. Olhando para o PSI, ele registrou um novo máximo deste ano. Temos que falar no PSI porque, obviamente, é o índice importante. Estamos em Portugal e como temos também cada vez mais investidores do mercado português que não nasceram cá e que se mudaram para cá, felizmente, e acaba, e também é uma referência para eles investir
em Portugal. No ano passado foi muito óbvio a entrada nas empresas de energia e agora, de alguma forma, procuram também diversificar com outros nomes em Portugal. Portanto, aqui ele registrou um novo máximo, provavelmente a fazer aqui alguma correção a esta linha de resistência, que era resistência e agora é de suporte, que une os máximos do verão passado, como junho e agosto. Portanto, os osciladores, aqui o RSI e o momento mostram que ele pode fazer aqui alguma correção, mas provavelmente pode entrar para dentro deste padrão de triângulo simétrico, mas provavelmente, ou visitar aqui os 6.000 pontos, mas continua virtuosamente aqui com algum espaço de alguma valorização. Esta questão da nova ordem mundial, portanto, aqui com a alteração do padrão de consumo e com a inflação mais elevada, que já vimos que provavelmente poderá, durante algum tempo, ficar aqui encostada perante alguns fatores, encostada a valores mais elevados. Isto também traz alguns desafios, sendo aqui equilibrado o predomínio das economias também mais emergentes, onde as populações cresceram a maior ritmo, portanto não foi como a Europa, em que a população estagnou em termos de crescimento, ou mesmo contraiu em algumas economias, e existem também nestas economias emergentes um menor endividamento privado. Há mais por parte dos Estados ou dos seus setores financeiro e bancário, mas por parte dos particulares tal não se verifica ainda. Portanto, e comporta, obviamente, diferente distribuição das suas moedas e, de alguma forma, alguma resiliência da cotação do ouro, alguma preferência das criptomoedas. Portanto, aqui, como as divisas, como a Bitcoin, neste contexto, que funcionam em algumas economias como as Honduras ou Nicarágua. Aqui já tínhamos observado a prevalência que existe em algumas das moedas e também aqui o facto da França ter aceito pela primeira vez um contrato de fornecimento de gás natural liquefeito em yuan. O que é que isto significa? Que provavelmente a França tem que ir ao mercado adquirir yuans para pagar este fornecimento. Os contínuos aumentos dos endividamentos das economias acabam por impactar também a percepção da economia, neste caso, por exemplo, o yen japonês, que tem uma relevância nas exportações, também tem sofrido aqui alguma erosão, mantendo-se muito acima dos valores que nos acostumou, próximo dos $100 e que tem-se mantido muito acima nos 132, 133 ienes por cada dólar. Interessante verificar que a China, as reservas da China têm estado a aumentar. Podemos verificar aqui que desde a década de 80 atingiu valores recorde. Se observarmos também para a Alemanha, também temos o mesmo. Desde a década de 60 até agora, os valores, as reservas continuam de alguma forma a alimentar o ouro. Vamos ver se tem capacidade para chegar aos 2075 ou mais além. Neste momento continua perante aqui algumas correções, aqui como isto é uma vela semanal, provavelmente mantém-se aqui com alguma correlação positiva perante, não só perante a aversão ao risco, como também perante esta questão dos desafios que existem. Pronto, entrávamos aqui na parte das conclusões, também já estamos a aproximar-nos da parte final. Como notas finais, diríamos que os desempenhos dos mercados acionistas estão excessivamente concentrados nas tecnológicas, de momento, mas continuam a sugerir aqui um potencial de recuperação das perdas efetuadas em 2022, enquanto decorre a normalização das políticas monetária e orçamental. Portanto, perante a elevada inflação e juros e um provável abrandamento económico, é algo que provavelmente teremos que conviver, pelo menos transitório. O investimento racional apresenta a crescida dificuldade que se refere às empresas já com múltiplos acima das médias de 5 e 10 anos, já com PERs
acima daquilo que são as médias de 5 a 10 anos e não se encontrando a desconto, exige aqui alguma reflexão e alguma pausa quando se vai selecionar algumas empresas. O dólar dos Estados Unidos poderá ver desafiado a sua dominância pelo seu crescente endividamento e incerteza do sistema político. Quem é que em 2024, a partir de novembro, são os republicanos ou os democratas que vão ocupar o poder, e a concorrência dos BRICS, neste caso da China, do Brasil, adicionaria da África do Sul e de outras economias. Aumenta a diversidade dos instrumentos financeiros, como as moedas descentralizadas e eletrónicas, algumas cotadas e empresas cíclicas, como as tecnológicas e bancos, podem se tornar atrativas. Para quem esteve este tempo sem estas empresas, pode se tornar atrativa para períodos de tensão de 3 a 5 anos. Para quem está a fazer investimentos a 3 a 5 anos, pode continuar a ser relevante observar essas empresas, principalmente em momentos em que façam alguma correção. Comprar em subida ou em valorização é mais complicado, mas após algumas sequências de correção podem se tornar interessantes. A moderna teoria de gestão de carteira inclui aqui também a análise dos impactos dos riscos cambiais, principalmente quando estamos a falar em multiativos, com uma diversificação de 60% a 40% entre ações e obrigações. A forma mais consistente e sistemática de obter aqui alguma vantagem depende da avaliação dos ciclos serem agora mais curtos. Portanto, vemos que temos os períodos de correção serem mais curtos, com movimentos também mais abruptos. Os eventos sistemáticos e sistémicos de elevado impacto, mas de rápida recuperação, como verificamos em março, em que esta questão do setor bancário teve uma curta duração de 2, 3 semanas, com o mercado a reagir de uma forma muito rápida. Como conclusões, o EST em 2023 tenderá, de alguma forma, a perder o seu ímpeto de valorização, para o dólar hipoteticamente caminhar num sentido de 1,20. Para quem investe no mercado norte-americano e tem carteiras em euros, atenção a procurar mitigar ou imunizar uma potencial depreciação do dólar. As obrigações, em especial as dívidas soberanas, podem ser relevantes para carteiras estrategicamente diversificadas e equilibradas. As empresas tecnológicas têm estado a recuperar os elevados prémios, mas podem constituir aqui algumas oportunidades se tiverem a negociar entre 10, o seu valor corresponder a 10, 15 vezes as receitas anuais. Mas para tal tem que possuir aqui forte geração de fluxo de caixa e capacidade de manterem ganhos de escala. Dito de outra forma, terem posições globais, adicionarem muitos clientes, terem capacidade de irem ao mercado, irem à economia, à sociedade, irem buscar também muitos clientes e renovarem a sua pool de clientela. Aqui, sobre as criptomoedas, ressaltaria só o facto, foi um marco aqui a União Europeia ter aprovado esta regulação do MiCA. As mercadorias deverão retomar alguma importância, sobretudo as agrícolas e os metais de base industrial. Nasdaq e ações da Europa terão alguma tendência a sobredesempenhar. Dito de outra forma, se os mercados continuarem a recuperar, provavelmente poderemos ver estas empresas, estes grupos continuarem a ter alguma recuperação e assim a expectativa das ações é que poderão terminar este ano com 2 dígitos de retorno se forem eliminadas as maiores incertezas, isto é, o emprego continua a estabilizar sem afetar o consumo, a despesa mantém-se robusta e a retirada de liquidez por parte dos bancos centrais, a redução dos balanços, não criar distorções no sistema bancário, no sistema financeiro e nas economias. Estabilização da inflação a valores próximos das taxas de juro, portanto não há descorrelação entre a evolução da inflação e das taxas de juro. Nesse contexto, se mantiverem a par, como se verifica, por exemplo, no exemplo dos Estados Unidos, pode criar aqui um espaço virtual em que as empresas continuam a crescer em termos de receitas, não há uma erosão muito grande da sua margem operacional que tem descido e assim
dessa forma conseguem manter aqui a criação de emprego, continuam também depois a remunerar os seus stakeholders, como os seus colaboradores, os seus acionistas e obviamente, os seus clientes. As empresas continuam a capitalizar com a inflação acima do objetivo se mantiverem aqui próximas das taxas de juro e próximas, entretanto, nos 4% relativamente à Europa, ainda está um bocado desfasada, e relativamente aos Estados Unidos, próximo dos 5%. Em termos de stock picking, podemos observar que há aqui um conjunto de empresas que neste momento ainda negociam abaixo dos seus do consenso do mercado ou das suas previsões. Portanto, se observarmos aquilo que é as avaliações relativamente aos preços a cotação atual tem algum espaço de valorização, e se observarmos que são empresas que têm um dividend yield adequado, têm um free cash flow relevante, têm uma remuneração do seu investimento acima do custo do capital e também têm um retorno dos ativos de uma forma positiva. E aqui com price earnings abaixo de 10. Portanto, neste exemplo, existe aqui um conjunto de empresas, como por exemplo, quer de gás crudo e gás natural, há algumas empresas de mídia, há aqui algumas farmacêuticas, portanto, consegue-se fazer aqui uma mineração de um conjunto de empresas. Por exemplo, nos Estados Unidos também existem, para quem faz um screening ou mineração, valerá a pena também procurar aqui algum conjunto de empresas que existem com múltiplos que podem oferecer algum valor. Em termos de setores, há aqui alguns setores que também com price earnings para este ano abaixo dos 10 pontos, que de alguma forma estão a apanhar aqui alguma recalibração por parte do mercado e com retornos também positivos, se considerarmos o diferencial entre o crescimento dos resultados relativamente à evolução relativamente à sua cotação. Perdão. Nos Estados Unidos também se verifica a mesma coisa. Nos 11 principais setores do S&P, o setor de energia ou da banca, quando falo aqui financeiras relativamente à banca, também são setores que têm estado aqui de alguma forma a funcionar com algum desconto. Aqui também para referir um ponto importante, que a relação entre as stocks e as bonds, entre 60% a 40%, oferecem de alguma forma aqui algum espaço importante. Portanto, se puderem, verifiquem também estes sites que são importantes. Aqui tem a ver já com o trading algorítmico, se calhar para alguns investidores pode ser importante, alguns papers que nos ajudam também a pensar um bocado a posição da nossa carteira. Antes de irmos embora, pedia só para responderem aí uma poll, deixem-me ver se eu consigo lançá-la. O que é que eu espero? Por exemplo, para o S&P no final de dezembro. É algo que costumamos colocar, não sei se estão a ver, conseguem ver esta sondagem. Se puderem responder já agora, e depois mostrar-vos-ia, portanto, tendo em conta aquilo que são as vossas expectativas, influenciado ou não agora por este espaço que tivemos aqui a comungar ou a partilhar durante esta uma hora, estes 60, 70 minutos, quais são as vossas expectativas relativamente ao S&P? Nós estamos atualmente próximo dos 4.140, 4.150 pontos, e para o final do ano o que é que esperam? 4.500, 3.800, vamos renovar novos máximos? Quais são as vossas expectativas? E assim, ok, passou um minuto, mais de 72% votou, portanto vou fechar e estamos quase próximo dos 80%, fantástico. E agora, não sei se conseguem ver, espero que consigam ver,
Portanto, neste momento, 72% acredita que o S&P termine nos 4.500 pontos, portanto é o valor em que esteve em março de 2022. Ninguém votou nos 4.800 pontos, 12% votou no atual valor, 4% nos 3.800 e 12% nos 3.500. Portanto, é interessante ver que 72% não chega a 3 quartos, entre 3 quartos a 2 terços votou os 4.500 pontos. Portanto, mesmo que possa haver alguma volatilidade de virmos outra vez abaixo dos 4.000 ou 3.800 pontos, mais de 70% acredita que podemos encerrar dos 4.500 pontos. Pronto. Damos por concluída esta apresentação, foi um pouco mais longa daquilo que estávamos à espera. Esperamos que tenha servido para repensarem os seus posicionamentos. Estaremos sempre disponíveis, obviamente, para receber as vossas questões em apoio ao investidor@bancarosa.com. Quaisquer dúvidas ou questões, partilhem, por favor, connosco. Esta apresentação, este vídeo estará disponível a partir de amanhã. E pronto, se receberem também um e-mail a pedir para classificar esta apresentação, por favor, agradeço o vosso espírito crítico para nos ajudar a melhorar. Peço desculpa pelos anjos que de vez em quando surgem, é para dar espaço para pensar, não fica muito bem, mas tentarei melhorar também esta dimensão. Agradecemos a vossa presença, a vossa contribuição e para breve haverá também outros webinars que contamos com a vossa presença. Votos de uma excelente tarde, muita saúde e bons retornos dos vossos investimentos.